Olá, povo de Deus, amados irmãos, começando mais um podcast Missões Estaduais. Estamos aqui no segundo episódio, viu? A segunda gravação em que estamos aqui compartilhando com você algo que Deus tem feito no nosso estado. Hoje, de forma muito especial, nós vamos falar sobre evangelização, mas eu quero convidar, em primeiro lugar, você a participar conosco do material da campanha, conhecer o projeto de Missões Estaduais, Paz nas Cidades, que é o tema da campanha desse ano. Vai lá no nosso site missõesestaduais.com.br, conheça tudo aquilo que foi escrito para esse tempo, pastorais, roteiro de estudos bíblicos, estudos de PGM. Você tem lá material para juventude, material para criança, peça de teatro para você fazer com a criançada na sua igreja. Tudo isso em torno da nossa campanha, com vídeos, com música da campanha, playback, partitura. Olha, você tem tudo para participar dessa campanha e fazer um excelente trabalho com a sua igreja, para que possamos expandir o reino no estado do Rio de Janeiro. Então vai no nosso site correndo lá, missõesestaduais.com.br, conhece o nosso material, mas também nos segue lá nas redes sociais. Você pode seguir no Instagram, no Facebook, e ali você vai estar interagindo conosco e sabendo tudo aquilo que estamos fazendo como missões estaduais nesse tempo, que os nossos missionários estão fazendo, por onde eles estão andando, que projetos Deus tem colocado em nossa mão, que estratégias o Senhor tem nos dado para expandirmos o reino dele aqui no estado do Rio de Janeiro. Lembrando sempre aquilo que temos dito: 13 milhões de pessoas, segundo o IBGE, não conhecem Jesus como Senhor e Salvador, e nós somos os missionários do Senhor nesse tempo. E no podcast de hoje, nós temos como convidado o pastor Arvilei Moreira, pastor que é missionário da MCE Brasil, que é a Missão Cristã Europeia. E hoje nós vamos falar sobre um projeto muito especial, um projeto A Fé Vem Pelo Ouvir, através do aparelho Proclamer. Nós vamos estar levando o evangelho. Mas antes eu vou pedir a ele que dê uma saudação para o povo, né? Que deixe uma primeira saudação agora, antes de nós começarmos a nossa conversa, pastor. Bom dia a todos, sou o pastor Arvilei Moreira, sou membro ali na Segunda Igreja Batista de Rio Bonito e, como disse o pastor, sou missionário da MCE, Missão Cristã Europeia. Fui missionário da Cruzada Estudantil, fui também missionário da Junta de Missões Nacionais e hoje eu sou missionário da MCE e sou também o coordenador da região Sul e Sudeste do projeto A Fé Vem Pelo Ouvir, onde nós trabalhamos com grupos de audição da Bíblia, que nós vamos falar um pouco aqui, e para mim está sendo um prazer enorme estar aqui junto com o pastor, junto com todos vocês, e eu tenho certeza que vai ser uma manhã maravilhosa. Ok, pastor, seja muito bem-vindo, viu, ao nosso podcast. Eu quero ler um texto bíblico que eu acho que tem muito a ver com a questão que envolve a evangelização. Embora ele não seja do Novo Testamento, quando a gente fala exatamente dos ensinos do Senhor Jesus e da necessidade de pregarmos como a igreja se comporta assim depois de Jesus Cristo, mas está lá no Salmo de número 1. O Salmo de número 1 diz o seguinte: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui nós temos duas figuras, né? A figura do que teme ao Senhor e do que não teme ao Senhor. E na figura daquele que teme ao Senhor, nós temos então, vimos aqui o compromisso de conhecer a palavra, meditar nela, né? E de viver essa palavra. E aquele que não conhece a Deus, ele não consegue prosperar em todos os âmbitos da sua vida, principalmente na área espiritual, porque ele não está ligado, né, na fonte de água viva. Então, assim, bem-aventurado aquele que não segue o conselho desse mundo, mas que segue o conselho da palavra de Deus, que não anda segundo esses conselhos do mundo, mas segundo os conselhos bíblicos, e que está ligado a esse ribeiro de água que faz com que a gente venha produzir. E aí, nessa questão de produzir, de dar frutos, é que entra a ideia da evangelização, porque o Senhor nos chama para dar frutos. Mas antes de nós falarmos de evangelização e do projeto que nós queremos apresentar,
eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né, do irmão. O irmão já foi missionário de outras agências, né? Então fala para a gente um pouquinho quem é o pastor Ávila nesse contexto aí missionário. Na verdade, logo que me converti, eu tive um chamado para trabalhar com missões, e eu não entendia que era esse o chamado de missões, mas eu comecei a me envolver bastante com a igreja, e já me converti depois de velho, com 36 anos de idade, então para mim era uma coisa muito nova, e eu comecei então a me envolver na igreja, trabalhar na área de música, né, no Ministério de Louvor, e fui me envolvendo no evangelismo da igreja, na Igreja Batista Central de Trindade, onde eu me converti. E lá comecei a criar um grupo de evangelismo, que nós saímos finais de semana, íamos para a cidade para fortalecer as igrejas, levando a palavra, levando música, e começamos a fazer esse trabalho. E com isso eu conheci o Filme Jesus, da Cruzada Estudantil, na época, que hoje é CRU. E então comecei a levar o Filme Jesus também para esses eventos. Eu comecei a projetar o Filme Jesus nas cidades, nas praças, e era assim, uma experiência maravilhosa, foi muito maravilhoso esse tempo da minha vida. E com isso eu fui me envolvendo com a Cruzada Estudantil e me tornei missionário da Cruzada, e principalmente nessa área com o Filme Jesus. Eu fiquei sendo missionário do Filme Jesus da Cruzada Estudantil, fui para Belo Horizonte, fiquei lá 4 anos, primeiro rodei Volta Redonda durante 1 ano, fui a Goiânia. Então, assim, fiz um trabalho em diversos estados do Brasil voltado para essa área de evangelismo e discipulado, que era o carro forte que a gente tinha lá na Cruzada Estudantil, né? Então, a nossa preocupação era fortalecer, nosso objetivo, o alvo era fortalecer as igrejas na área de evangelismo e discipulado. E com isso fiquei trabalhando durante 4 anos em Belo Horizonte, quando eu retornei para o Rio de Janeiro, por ter fechado o escritório da Cruzada Estudantil lá em Belo Horizonte. O projeto Filme Jesus, ele terminou, porque é um projeto começo, meio e fim. Então ele terminou e retornamos para o Rio. E aqui no Rio, então, eu fiquei pensando o que eu ia fazer, até que um dia o pastor Fernando Brandão esteve na igreja lá do meu bairro, na Segunda Igreja Batista, da Bela Vista, no Rio Bonito, e falou sobre a Cristolândia. E eu me apaixonei por aquele negócio, né? E quando ele chegou no dia seguinte lá com os meninos, já fui para lá, me envolvi, fiquei sendo voluntário. E quando me vi, eu já estava em Teresópolis, já tinha feito curso de formação de missionário da Junta de Missões Nacionais, e estava sendo comissionado e fiquei como coordenador na Cristolândia. E fiquei um período trabalhando com isso, quando depois eu fui convidado pela MCE para estar atuando para alcançar Portugal, né? O primeiro momento é Portugal. A MCE é a Missão Cristã Europeia do Brasil, mas ela está envolvida com a MCE internacional, e ela já tem 100 anos de trabalho na Europa, trabalha em todos os países da Europa, mas nós estamos focados hoje com uma equipe muito grande ali em Portugal, Espanha, e estamos trabalhando com isso. Então nós já enviamos aí 4 famílias para Portugal nesse período de 2 anos. Veio a pandemia logo que veio o convite, né? Dificultou um pouco. A ideia era que eu fosse para lá, mas ainda não concretizamos isso, mas estamos trabalhando com essas famílias que estão em Portugal, estamos fortalecendo as igrejas em Portugal, que estava uma decadência muito grande, e tem dado certo o trabalho, né? E fora isso, nós estamos agora avançando para outros lados da Europa, e tem sido um trabalho muito bom. E junto com isso surgiu na minha vida um trabalho que já tinha aparecido há 10 anos atrás, que é A Fé Vem Pelo Ouvir, que é um ministério americano, um pessoal dos Estados Unidos, que há 10 anos começaram a fazer esse trabalho, e quem era o diretor na época da Cruzada Estudantil, que era o nosso diretor, ele continuou trabalhando com esse pessoal, e ele agora me chamou. Olha, o negócio está crescendo, a gente precisa de gente para fazer essa coisa acontecer no Brasil todo. E então eu estou empenhado agora com esse projeto A Fé Vem Pelo Ouvir, com esse aparelho chamado Proclaime, e tem sido assim maravilhoso a experiência que nós temos tido nas viagens que temos feito, nos treinamentos com esse aparelho. Então você segura um pouquinho aí, que daqui a pouquinho a gente já vai falar sobre o que é esse projeto e da parceria que a Convenção tem feito agora, né, com a MCE Brasil, através do projeto A Fé Vem Pelo Ouvir. A gente vai falar sobre isso já já. Mas antes, assim, o irmão falou sobre Portugal, sobre essa necessidade de fortalecimento de igreja. A gente sabe que a Europa, né, houve um esfriamento na questão do evangelho, muitas catedrais até foram fechadas, né, em muitas cidades,
em muitos países, na verdade, da Europa. Mas vamos vir para o Rio de Janeiro, vamos chegar aqui. O Rio de Janeiro também tem igrejas que estão precisando de fortalecimento, né? Precisando se erguer. O irmão, na área de evangelismo, nós somos departamento de evangelismo e missões. Então, missões a gente tem feito através da capelania, através também dos projetos especiais, evangelizando pessoas, missões urbanas, mas também temos o trabalho de plantação e fortalecimento de igreja. Mas na área de evangelização, nós vemos assim, uma necessidade de voltarmos, né, a fazer do evangelismo uma prática para que as igrejas voltem a crescer e a se fortalecer. Na sua experiência, né, compartilha com a gente um pouquinho dessa visão de evangelização, da necessidade do evangelismo, do despertamento das igrejas. O que eu penso em relação à questão de evangelismo hoje é que eu acho que as igrejas precisam se preocupar não só com o evangelismo, mas com o discipulado. Porque, como a gente fala muito aí, né, não adianta ter só fazer a criança nascer, tem que fazer a criança crescer, né? Então, quando a gente fala em evangelismo, a gente não liga a questão do discipulado, que é muito importante. Então, essa visão da igreja multiplicadora, trabalhada na Igreja Batista, ela é muito importante, ela tem que ser fortalecida, porque nós precisamos cuidar mais do evangelismo, porque as igrejas estão se esvaziando, os jovens não estão sendo alcançados, os mais idosos já estão parando, não estão indo para a rua, e hoje nós precisamos fazer um trabalho forte de evangelização, principalmente para revitalizar igrejas. Nós temos visto aí muitas igrejas fechando. É uma realidade que você está falando da Europa, mas aqui nós temos visto igrejas igrejas que tinham 100 membros e hoje tem 30. Né? E a gente vê igrejas fechando porque os pastores... igreja com 8, com 12 membros. Então, isso aí é triste, porque a gente vê, poxa, o templo está lá e o que estão fazendo? Então, essa evangelização, eu acho que a gente tem que entender que a gente tem que envolver a igreja em todas as áreas da sociedade. Então, é uma evangelização que não envolve só em levar o evangelho, mas levar também aquela socialização necessária da necessidade do povo. Porque a igreja ela tem que estar suprindo todas as necessidades, não só espiritual, mas a necessidade social também daquele povo que está em volta dela. Se a igreja, quando ela for sair se fosse tirar a igreja daquele lugar, se ela não for fazer a diferença, então ela nunca fez. Então, eu penso assim, a igreja ela tem que ser uma igreja envolvente, uma igreja que, quando está ali, o templo está construído, aquele templo não é para usar só um dia na semana, à noite e no domingo, mas é para usar a semana inteira. E isso aí é uma evangelização que vai acontecer, porque quando você começa a alcançar as pessoas que estão ao redor da igreja, aquelas famílias que não são cristãs, mas elas começam a frequentar o ambiente da igreja. Se relacionar com a igreja. Ela se relaciona com a igreja, ela se relaciona com Cristo, ela se relaciona com o evangelho e elas começam a ser evangelizadas através das atitudes, porque hoje o que vai falar são as nossas atitudes. Sim. Não é o que a gente está falando, que a pessoa está prestando atenção no que eu faço, no que você faz, aonde você anda, que tipo de atitude você tem. Então, esse é o evangelismo que nós temos que começar a preparar as igrejas para fazer. Então, a evangelização hoje é muito mais do que simplesmente entregar um prospecto como era feito antigamente. Você tem que falar de Jesus, tem que falar por que Jesus veio ao mundo e o que você precisa fazer para ter esse Jesus, mostrar a eles que você precisa receber Jesus como Salvador, que Ele é o único que vai transformar a sua vida. Então, a evangelização hoje ela precisa ser encarada dessa maneira, de que a igreja tem que ser integral, não é só uma igreja onde você vai falar, você precisa ir domingo no culto. Não, você precisa ir na segunda-feira lá naquele curso de corte de costura, né, para poder aprender a costurar, aquela senhorinha que está... ali intencionalmente é relacionamento intencional. E lá ela vai estar com outras pessoas da igreja. Você precisa estar fazendo curso de inglês, lá tem curso de inglês. E ele vai para lá, não é só por aprender o inglês, mas porque através do curso de inglês ele vai ser alcançado para o evangelho também, porque os professores são cristãos, ele está dentro da igreja, ele está conhecendo o ambiente da igreja, né? Vai ter aqui tem treino de jiu-jitsu todo dia, toda semana, 2 vezes na semana, vem. Então você está levando a pessoa para a igreja. Né? É interessante a igreja, então, fazer uma leitura do seu entorno, né? O que ela pode oferecer, porque talvez a igreja não tenha esse professor, né? Mas a gente pode interagir com outras igrejas também. Mas é interessante, assim, o que a igreja pode oferecer para essa comunidade, né?
e não perder a oportunidade de falar desse amor. Eu estou ouvindo o irmão falar e eu me lembrei de uma frase muito antiga de autor desconhecido, pelo menos até o momento é desconhecido, que diz que aquilo que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. E a igreja ela precisa ser esse testemunho vivo daquilo que Jesus pode fazer, mas demonstrando o amor de Jesus. Aliás, pastor, dentro da sua fala, o irmão estava falando, eu estou pensando na campanha aqui. O tema da campanha esse ano é paz nas cidades. A gente está até uniformizado aqui com a camisa da campanha. E a paz nas cidades que a gente está propondo ao promotor da paz, que é o membro da nossa igreja, que deve ser esse que vai evangelizar, é paz em todos os sentidos, né? É a paz emocional, paz espiritual, paz fraternal, paz familiar e paz social. Então a gente propõe uma campanha em que as pessoas, as igrejas, elas entendam que a sua função ela é no todo da sua rotina diária, né? Pastor Daniel, só para ter uma ideia, lá na nossa igreja, durante a pandemia, foi um período que muitas igrejas fecharam, né? A gente sabe disso. Caiu muitas igrejas, muitas pessoas não voltaram. A nossa igreja ela teve um crescimento durante a pandemia. Por quê? Nós fizemos um trabalho durante a pandemia que hoje tem dado um resultado que acho que a gente nem pensava que ia ser assim. Nós começamos a trabalhar com os moradores de rua, levando eles para a igreja para dar almoço. Dávamos almoço a eles de segunda a sexta. E essas pessoas iam para lá, ouviam a palavra, almoçavam, depois conversavam, a gente conversava com um com o outro e nós ficamos amigos dessas pessoas. E hoje nós temos lá 4 pessoas que moravam na rua e hoje já estão com as suas vidas independentes, com casa, com trabalho. Tem um exemplo de um que era um bêbado que ficava na rua, cansei de convidar, ele ia para lá almoçar, convidava, vamos para um centro de recuperação, vamos ficar lá, vamos cuidar de você. Ele não queria, até que ele aceitou, e ele ficou 9 meses lá. Esse rapaz é um pescador, e ele já não sabia mais, fazia mais nada, e nós restauramos a casa dele, quando ele saiu do centro de recuperação, ele chegou na casa dele, com a casa dele toda restaurada, tudo bonitinho, compramos 2 redes para ele, hoje ele pesca, né? E eu falei, agora você vai pescar e traz o peixe. Hoje ele pesca, vende o peixe na igreja. Né? Então, ele agora está com barco, ele está vivendo aquilo que ele sempre fez. Ele não tinha documento, eu tirei a identidade dele, fomos com ele tirar a identidade, eu peguei e botei o nome social dele, Tuninho Pescador. Acho que foi a maior alegria dele quando ele viu no documento dele, Tuninho Pescador. Então, isso é resgatar a dignidade, isso é o que a igreja precisa fazer. E foi o evangelismo que foi feito, a evangelização foi feita dessa maneira. Tem o caso também da G, que é outra que vivia na rua, e ela, nesse domingo, ela deu testemunho de manhã, que ela estava na casa dela no sábado à noite, com aquele frio que estava fazendo, e ela ficou incomodada, e ela preparou um café. Ela fez um café bem quente, ela foi na padaria, comprou mortandela, comprou pão e ela foi para a rua, na rodoviária, para aquelas pessoas que viviam com ela lá na rua, né? E ela então levou aquele café, ela falou chorando, falou assim, olha, como eu estou feliz. E ela falou que uma das pessoas falou para ela assim, quem podia dizer, né, que você que estava aqui, agora você está me dando. Devolvendo o amor que recebeu, né? Então, isso aí é a evangelização que vai acontecendo, que a gente precisa pensar nisso, né? Transformar verdadeiramente a vida da pessoa. Muito bem. Pastor, é muito bom a gente ouvir isso, né? Porque a gente sabe que em tempo de pandemia, a gente teve um decréscimo, grande maioria das nossas igrejas, mas Deus também fez uma obra no nosso estado. Os missionários tiveram resultados na pandemia, o irmão está testemunhando aqui do que aconteceu na igreja local e da importância da igreja assumir esse compromisso de dar frutos, né? De produzir frutos para o reino, de estar comprometida com a questão da evangelização e do relacionamento com as pessoas da nossa comunidade, sejam eles moradores de rua ou moradores de grandes condomínios fechados, né? Nós temos esse compromisso de levar, de semear essa boa semente do evangelho. E aí, eu quero dizer para o pessoal que está com a gente aqui, pensando nisso, a Missões Estaduais, né, a convenção, ela tem buscado ferramentas para poder servir as igrejas. A ideia é fazer com que a igreja local ela possa ser munida de ferramentas que ela consiga, então, cumprir esse papel de testemunhar. O irmão já teve a sua experiência no filme Jesus. Aliás, pastor, eu tive a oportunidade de trabalhar com o filme Jesus lá em Nova Friburgo.
E era muito interessante, a gente tinha aqueles rolos antigos de cinema, né? A gente montava aquilo na rua, botava aquela tela de cinema, botava as cadeiras. Projetor de 16 milímetros. Aquele projetor com aquele rolo antigo, né? E a gente colocava aquilo na rua e o povo vinha para assistir o filme, né, na rua. E muitos resultados foram dali. Mas hoje nós estamos fechando essa parceria, Missões Estaduais com a MCE Brasil, né? Através do projeto A Fé Vem Pelo Ouvir. Então, eu gostaria que, nesse momento, o pastor pudesse explicar para nós o que é o projeto A Fé Vem Pelo Ouvir e falar de que maneira Missões Estaduais, através dessa parceria, de que maneira nós vamos poder servir a igreja para que ela possa usar essa ferramenta como na evangelização. Então, apresenta para a gente a ferramenta, o projeto, e vamos startar isso nas igrejas para a gente começar a fazer com que as pessoas ouçam, literalmente, a palavra de Deus. Então, o projeto A Fé Vem Pelo Ouvir é um projeto que ele começou há 10 anos atrás, como eu falei, através dos americanos, do Ministério Osana, e ele continua até hoje. E qual é a ideia? É fazer com que as pessoas ouçam a Bíblia, porque a Bíblia ela tem uma cultura oral, né? Então, antigamente não existia... não era todo mundo que tinha a Bíblia. Então, o que fazia? Um lia e todos ouviam. Essa é a cultura oral da Bíblia e todos foram aprendendo a Bíblia. A nossa cultura também é uma cultura oral. Então, entendemos que quando você fala, quando você escuta, você aprende muito mais do que quando você somente lê. Às vezes você lê e não entende, mas quando você escuta, você começa a escutar e você acaba entendendo e compreendendo melhor. E a partir daí, eles resolveram fazer esse equipamento chamado Proclaimer, que é um equipamento que você pode ouvir a Bíblia, né? Na verdade, em cima do Novo Testamento, mas os últimos que vieram com a Bíblia inteira, mas a proposta é fazer primeiro em cima do Novo Testamento, para quê? Para evangelizar e discipular através da audição da Bíblia. E esse aparelho nos proporciona de estarmos ouvindo a Bíblia, o Novo Testamento, passando livro por livro, capítulo por capítulo, e ao mesmo tempo que a gente vai ouvindo no programa de audição, a gente vai fazer assim, 1 hora de audição, mas nessa 1 hora de audição é meia hora ouvindo e 30 minutos que vai ser os intervalos que você vai dar para explicar os textos que você está ouvindo. Então você escuta um pouquinho, dá um pause, entendeu? Isso aqui está falando assim, então você pega o texto e explica aquilo que está sendo falado, e se a pessoa não entendeu, você só dá um toquezinho em volta e escuta novamente. Então vamos ouvir de novo. Então a ideia é fazer com que as pessoas inculquem a Bíblia na cabeça, o Novo Testamento, e com isso a gente começa a ter a transformação da vida deles. Então nós temos exemplo de pessoas lá no sertão, por exemplo, no Nordeste, um senhor de 73 anos de idade, não sabe ler, não sabe escrever, mas que ele ficou assim, maravilhado com o Proclaimer, e ele falou, eu quero um negócio desse para ouvir quando eu for para a roça. E ele levou o Proclaimer, ele vai para a roça todos os dias, e vai, bota o Proclaimer, fica ouvindo. Hoje esse homem que não sabe ler, não sabe escrever, ele prega o evangelho naquela região, porque ele aprendeu a Bíblia ouvindo. Então esse é o propósito. Então é um equipamento que nos atende à necessidade. Ele é um equipamento que você não necessita de luz, ele tem um carregador para você carregar na luz, mas ele tem uma placa de energia solar que você pode fazer com que ele seja carregado, né? Pode ser recarregado, né, com energia solar. E esse aqui é o menorzinho, tem o outro maior. Eu tenho ele aqui. Tem um maior que, inclusive... Tem aqui atrás. Posso pegar aqui? Ó. Agora que eu lembrei dele aqui, ó. Então. Aqui, ó. Ganhei um. Vou mostrar pro povo aqui. Pode falar, professor. E esse maior tem uma característica interessante, que ele, além de ter a energia solar, a placa de energia solar, né, aqui atrás, ele tem uma manivela, que é um dínamo, que quando você, durante 5 minutos, você roda esse dínamo, você tem garantido 20 minutos de audição do Evangelho. Então você não tem por que não ouvir a Bíblia, não ouvir o Evangelho. E esse aparelho é interessante. Esse menorzinho aqui, você consegue uma audição para até 100, 150 pessoas, porque ele tem um volume muito alto. E esse aqui você consegue botar para até 200, 250 pessoas ouvirem o Evangelho. Então, nós temos usado esse aparelho em casas de recuperação, em asilos,
Porque hoje tem muita gente, na sua igreja provavelmente vai ter pessoas que não sabem ler ou que não conseguem mais ler. Às vezes sabem ler, mas não conseguem mais ler. Mas elas vão poder ouvir a Bíblia. Então, o propósito desse material na época, desse equipamento, era mais para o sertão, para os índios. Só que eu entendi o seguinte: nós podemos usar isso aqui no nosso grande centro. Resgatar algumas coisas, tipo assim, o culto doméstico. Resgatar o culto doméstico através desse equipamento. Junta a sua família e vamos ouvir a Bíblia. Quanto tempo você tem ouvido a Bíblia com a sua família? Né? Então é uma forma de resgatar. E pequenos grupos, vamos fazer os pequenos grupos de audição e vamos discutir a Bíblia. Vamos ouvir, cada semana a gente escuta ouve uma hora de Novo Testamento e vamos falar sobre aquilo que nós ouvimos. Então, esse equipamento está sendo disponibilizado para ser usado pelas igrejas. E o custo dele é muito pequeno. Né? O custo dele é relatório. Pastor, olha só, para a gente falar o projeto, né, para que as pessoas que estão nos assistindo e ouvindo possam entender, quer dizer, a nossa intenção é que essa ferramenta ela seja disponibilizada para as igrejas filiadas à convenção, assim como tem sido disponibilizado para outras igrejas também. Nós estamos nos preparando na próxima reunião do Conselho e para a Assembleia da nossa Convenção, onde vamos fazer um treinamento sobre esse projeto. A igreja que recebe o projeto ou recebe o material, ela vai passar por um treinamento? Como é que funciona isso? Explica, por favor. Sim. Na verdade, o treinamento é bem simples, né? A gente ensina a manusear o equipamento e como ele vai ser utilizado nas audições. Como eu falei, você marca 1 hora de audição, nessa 1 hora você vai ter meia hora de audição e meia hora vai ser discussão no grupo explicando o que ouviu. E tem um treinamento que a gente faz por um dia, se quiser, e tem um treinamento também que nós podemos fazer online, né? É um treinamento que já está gravado no YouTube, são 20 aulas, 10 minutinhos cada aula, que você pode assistir por YouTube, você vai aprender, você vai saber tudo sobre o seu trabalho com o Proclaimer. Então a igreja ela vai ter... A pessoa que pegar o equipamento, ela vai assinar um termo de compromisso de que ela vai assistir o treinamento, que ela vai fazer o treinamento e que ela vai criar os grupos de audição. E aí ela vai receber o equipamento. Ela sendo treinada, ela começou, então a primeira parte da obrigação dela é ouvir. Ela tem que ouvir o Novo Testamento. Então ela vai ouvir o Novo Testamento. Depois de ouvir, ela vai abrir o grupo de audição. Esse grupo de audição ela vai ensinar o Novo Testamento através do grupo de audição. Depois ela vai compartilhar com fotos, com WhatsApp, o que está acontecendo nos grupos e nos manter informados. Tipo assim, teve uma decisão, algo que aconteceu durante aquelas audições, coisas que são interessantes, que mudanças de vidas que aconteceram durante essa audição, e ela vai mandar para nós. E ela fazendo isso, ela está cumprindo toda a norma do projeto, que é fazer com que as pessoas ouçam. E assim, um grupo está crescendo e tem uma pessoa ali que tem condições de começar um novo grupo, não tem problema, nós vamos disponibilizar outro aparelho, ou seja, o que nós queremos é criar o maior número de grupos possível de pessoas ouvindo a Bíblia. Eu estive agora no sertão de Minas, lá no norte de Minas, e saí de lá, assim, foi com o pessoal da Associação Batista de Montes Claro, em Biaí, e assim, já deixamos ali 10 grupos formados, eu deixei 20 proclames com eles, e cada dia que eu recebo é uma informação do novo grupo sendo formado, tem recebido vídeos das reuniões que já estão acontecendo, porque o que a gente quer é isso, que existam reuniões, a gente tem que ter esse material, que o relatório é feito através dessas imagens das gravações, e aí depois eu transformo para escrito, mas eu mando essas gravações, por quê? Porque quando a gente manda isso para lá, eles estão investindo muito. A última remessa que veio de equipamentos custou $1,5 milhão. Né? Isso é um investimento que eles fazem. E o custo para a gente aqui é nenhum, porque nós estamos entregando inteiramente grátis esses equipamentos para as igrejas, para as pessoas, para os proclamadores, né, fazerem uso do equipamento. E a única coisa que a gente precisa é ter o relatório, porque se nós tivermos o relatório do que está acontecendo, nós enviamos para eles lá e eles vão ficar sabendo. Nós recebemos há pouco tempo uma queixinha deles, né? Falando assim, olha, nós mandamos 8 mil equipamentos e não temos tido relatório.
Então, isso já aconteceu há 10 anos atrás. Se nós não mandarmos... importante estar atento a isso. Então, né? é isso. Então, o mais importante desse projeto é fazer com que os grupos aconteçam, mas que sejam retornados para nós os relatórios, as imagens, entendeu? As informações. É interessante a gente falar, pastor, nesse momento, e a gente está caminhando aqui para a conclusão do nosso encontro, que é uma ferramenta que a gente está buscando, a parceria, exatamente para que no tempo de campanha, nós possamos ver que a obra ela não para, que os projetos eles não param. E Deus sempre está trazendo novos projetos. Então, no tempo desta campanha Paz nas Cidades, nós estamos trazendo essa nova proposta, né, de parceria para uma ferramenta a mais para as igrejas poderem evangelizar as suas cidades. Né? Então, e vai evangelizar... E quem vai estar pregando é Jesus. Através da palavra. E discipulado pelos Agora, apóstolos. eu estaria curioso do lado de lá, né, ouvindo, para pelo menos ouvir um pouquinho do que como é que é o material aí. Então vamos ligar, é muito simples, a gente liga ele aqui e ele começa já a falar. Antes de Jesus para anunciar a sua vinda. Seguindo a mesma ordem em que os fatos aparecem no Evangelho de Marcos, o autor conta o trabalho de João Batista, e o batismo e a tentação de Jesus. Em seguida vem o trabalho de Jesus na Galileia, onde ele ensina multidões, faz milagres, cura doentes e expulsa demônios. Maravilha. Este evangelho salienta o amor de Jesus pelos povos. Então você vê que todos os capítulos, quando vão começar, ele tem a introdução. Então, introdução de Lucas, introdução Mateus, introdução de todos os livros têm a introdução falando sobre o que se trata aquele livro. Sim. E depois você vai caminhando livro após livro. Então, como eu falei, aqui dei o pause, e quando você dá o pause, volta ele para, e quando você volta no pobres mesmo ponto. E oprimidos. Aí você quer gente mudar humilde e desprezada. O capítulo, na sinagoga você de só Nazaré. dá o toque. O Evangelho de Lucas, Maravilha. capítulo 2. Pastor, eu tenho certeza que esse será mais uma forma de nós alcançarmos as comunidades no Rio de Janeiro. Recente agora, você teve com o capelão prisional, já compartilhou o material com ele para que ele leve o trabalho. Então, assim, nos nossos projetos de missões estaduais, nós já abraçamos o projeto, já vamos estar recebendo em breve esse material para a gente começar a trabalhar. E é incrível que ontem eu entreguei esse proclame para o Alexandre, né? Pro Anderson Guerra, para ele trabalhar nos presídios com o pessoal que ele trabalha lá em Macaé. E ontem à noite, quando eu mandei para o meu coordenador nacional, que está lá em Goiânia, Luiz Walter, ele me mandou de volta uma foto, tá no meu zap, de 29, um presídio com 29 pessoas foram batizadas, alcançadas através do Proclame, lá no Paraná. Então, assim, eu falei, cara, eu entreguei o negócio agora e já estou vendo o resultado lá do Paraná. É por isso que a gente não pode parar, né? Então, assim, o meu apelo aos irmãos que estão ouvindo, às pessoas que estão conosco aqui ouvindo e vendo esse podcast, nós queremos dizer que a Missões Estaduais, a nossa convenção, através dessa parceria com a MCE Brasil, do projeto A Fé Vem Pelo Ouvir, com certeza vai servir as nossas igrejas, capacitando para a evangelização e alcançando vidas em lugares talvez improváveis, né? Difíceis de acesso, como o pastor bem disse, né? Pessoas com dificuldade de leitura, e nós podemos entrar então com a palavra através do aparelho Proclama. Então, eu estou muito feliz com essa parceria, eu tenho certeza que as nossas igrejas vão buscar esse treinamento e elas vão buscar se capacitar para fazer com que esse projeto se expanda no Rio de Janeiro. E as igrejas podem começar já a pensar aí, estão ouvindo? Começa a pensar um projeto. Vou fazer um projeto para trabalhar no hospital, vou fazer um projeto para trabalhar com asilo. Faça um projeto, mandou o projeto, a gente manda o equipamento e os resultados vão ser... Entre em contato conosco, Missões Estaduais. Com certeza. Você entra no nosso site, missõesestaduais.com.br, deixa uma mensagem, ou então vem até a nós através das nossas redes sociais, mensagens através do Instagram, do Facebook. Nós vamos estar, assim, atentos àquilo que Deus há de falar ao seu coração para que possamos servir. Pastor, nós estamos concluindo esse encontro aqui. Quero agradecer demais, pastor Arvilei Moreira, por esse tempo aqui, a sua experiência no campo. A gente sabe que o irmão tem uma longa caminhada em missões e agora se dispondo a caminhar perto, né, conosco aqui para compartilhar desse projeto maravilhoso que o Senhor lhe confiou. Então,
nessa consideração final, eu queria que você deixasse só uma palavra de saudação ao povo para terminarmos aqui. Então eu quero deixar um abraço para todos vocês e lembrem, se você quer agradar a Deus, a Bíblia fala que é impossível agradar a Deus se não for através da fé, e a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, esteja atento, está ouvindo a palavra, faça com que a sua igreja tenha um projeto de evangelização e discipulado através da audição da Bíblia, e nós vamos estar aqui prontos para ajudar. Um abraço a todos, que Deus abençoe a todos, e muito obrigado, pastor, pela oportunidade, por podermos estar aqui nesse bate-papo. Eu que agradeço por poder estar aqui. Lembrando a você que nos ouve que Missões Estaduais está em campanhas Paz nas Cidades, Mateus capítulo 5, versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Obrigado por ter ficado conosco até agora. Fiquem na paz do Senhor.